Um país sozinho alimenta quase 1 bilhão de pessoas. Tem mais água doce que qualquer outra nação do planeta. Em 2022, 33 milhões de pessoas não sabiam se iam comer no dia seguinte. Esse país é o Brasil. E o paradoxo dele derruba a ideia mais óbvia do mundo. A de que, se tem gente com fome, é só plantar mais comida. Só que o planeta já está afogado nela. O mundo produz quase 2.700 calorias por pessoa, por dia. Dá para todo mundo e ainda sobra. Se você olhar para os últimos 200 anos, a produção agrícola explodiu. Com a invenção dos fertilizantes artificiais, defensivos e a industrialização do campo, a gente produz muito mais comida per capita hoje do que em qualquer outro momento da história humana. Mesmo assim, mais de 800 milhões de pessoas vão dormir com fome hoje. A produção bate recorde, mas a fome continua. Isso não é problema de produção no campo, é um sintoma. E o Brasil é o caso mais óbvio disso, porque o Brasil não falhou em produzir. Ele virou uma potência agrícola e seguiu com milhões de famintos do mesmo jeito. Fica até o final que eu vou te mostrar esse mesmo país vencer a fome, perder a briga e vencer de novo, sem plantar um grão a mais. Os motivos vão mudar tudo o que você pensa que sabe sobre comida. Primeiro, a regra que o Brasil obedece. Para isso, volta para 1943. Bengala, Índia. 3 milhões de pessoas morrem de fome. A explicação óbvia é que a colheita falhou. Não falhou. A produção de comida naquele ano foi uns 13% maior que em 1941, um ano sem fome nenhuma. As pessoas não morreram porque a comida sumiu. Morreram do lado dela. O economista Amartya Sen ganhou um Nobel explicando isso. A palavra dele foi titularidade, entitlement. Não é moral, é economia pura. Você consegue, de fato, pôr a mão na comida? Consegue comprá-la? Em Bengala, a Segunda Guerra Mundial trouxe pânico e especulação. O preço do grão disparou mais de 300% na mão dos comerciantes. Enquanto isso, a economia rural estagnou e o salário do trabalhador subiu só 30%. A comida estava lá, o acesso a ela é que desabou. O Brasil tá para provar exatamente isso, ao vivo. Mas tem um outro fator. Tem país que, de verdade, não consegue plantar mais. Pega um hectare em 2 lugares diferentes. Na média do mundo, ele recebe mais ou menos 135 quilos de fertilizante. Na África subsaariana, uns 20. Isso não é preguiça. É um sistema que não existe. Sem fertilizante barato, sem estrada para escoar e com um solo explorado por décadas, sem ninguém repor nada. Em 2006, líderes africanos prometeram elevar a média para 50 quilos por hectare até 2015. Não chegaram nem perto. É por isso que a Revolução Verde, a mesma que triplicou a colheita da Ásia, quase não chegou na África. Você não arranca a produtividade de um solo morto na base da força de vontade. Solo é capital, gasta sem repor, e a terra para de te pagar de volta. Agora, é aqui que o Brasil fica extraordinário. O Brasil fez a versão impossível disso. Metade do país já foi dada como emprestável para a agricultura. O cerrado, uma savana ácida, cheia de alumínio tóxico para as plantas que ninguém conseguia cultivar. Então, uma empresa de pesquisa, a Embrapa, fez uma verdadeira revolução silenciosa a partir dos anos 70. Tirou a acidez do solo com calcário, criou o plantio direto, que reconstrói a matéria orgânica em vez de raspar ela. Ensinou a soja a viver no trópico e cobriu a semente com bactérias que fixam nitrogênio direto do ar. A produção brasileira de grãos saltou de cerca de 40 milhões de toneladas nos anos 70 para mais de 300 milhões de toneladas hoje. Lembra da regra? Solo é capital. Quase toda a agricultura gasta esse capital. A Embrapa reconstruiu ele e transformou a terra mais sem esperança do mundo na mais produtiva. Hoje o Brasil é o maior exportador de soja do planeta. Mais de 40 bilhões de dólares por ano, quase o dobro do volume exportado pelos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil ganhou a discussão. Plantou mais, muito, muito mais. E em 2022, 33 milhões de brasileiros ainda passavam fome. 125 milhões, mais da metade do país, não conseguiam pôr comida suficiente na mesa com segurança. Plantar mais não acabou com a fome, nunca ia acabar, porque a fome nunca foi sobre a colheita. E aqui vem a parte que mais devia te incomodar. O Brasil tem quase 12% da água doce do planeta, mais que qualquer país, mas essa água está muito mal distribuída. A bacia amazônica guarda uns 3/4 dela, lá no norte, longe de onde a maioria da população vive. Por outro lado, o Sudeste, onde o dinheiro e as pessoas estão, vive com o orçamento hídrico apertado. E São Paulo é o caso mais escancarado disso. É o estado mais populoso, o mais industrializado e, mesmo assim, um dos maiores produtores agrícolas do país.
Eles produzem cana-de-açúcar, principalmente para etanol, e laranja para exportação de suco concentrado, principalmente para a Europa e os Estados Unidos. 20 milhões de pessoas, mais a indústria, mais o agrogigante, tudo puxando do mesmo sistema hídrico que não tem a abundância da Amazônia por trás dele. Então, quando a chuva falha, a conta não fecha. Em 2015, no meio de uma seca histórica, os reservatórios principais do sistema Cantareira em São Paulo despencaram para só 5% da capacidade. Mas São Paulo não secou só porque parou de chover. Secou porque o agro puxa água que não volta. O estado estava vendendo para fora a água que a própria cidade não podia perder, na forma de etanol e suco de laranja concentrado de exportação. Água, igual comida, não fica onde ela faz mais falta para a população. Ela corre para onde está o dinheiro. E isso é uma lei global. No mundo todo, o comércio de comida aliviou o estresse hídrico em 86% dos países ricos e piorou em 71% dos países pobres. Um grupo de pesquisa da ONU resumiu em uma frase: a água corre na direção do dinheiro. O país não exporta só soja ou suco de laranja. Ele exporta a água que está dentro deles, o que os economistas chamam de água virtual. E quase 1/5 da água por trás da soja e da carne que a China importa do Brasil vem de bacias que já estão sob estresse hídrico sério. A safra vai embora, a água vai junto. O aquífero fica vazio, dependendo da chuva para se recompor. Mas até a chuva agora está em risco. Os rios voadores da Amazônia, a umidade no ar que rega as plantações no centro-sul do Brasil, enfraquecem conforme a floresta cai. Um país que consegue plantar mais comida e secar a única coisa que ele nunca vai conseguir importar de volta. Então, se plantar mais não é a resposta, qual é? Já tentaram de tudo. E é aqui que o Brasil para de ser um aviso e vira uma lição. Nos anos 2000, o Brasil montou o Fome Zero, transferência de renda pelo Bolsa Família e merenda escolar para 40 milhões de crianças. Não plantou um grão a mais, só deu para o pobre o poder de comprar o que já existia. A titularidade do SEN virada política pública aqui. E em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. Com a mudança de governo e a pandemia de 2020, cortaram os programas. A fome voltou com tudo, 33 milhões em 2022, enquanto as colheitas seguiam gigantes. Alguns anos depois, os programas voltaram e em 2025 a ONU confirmou. O Brasil tinha saído do mapa da fome de novo. Desceu, subiu, desceu, a colheita nunca se mexeu, só a política mudou. Entendi, então quer dizer que as pessoas ficaram preguiçosas e dependentes da mãozinha? A evidência diz que não. Um Bolsa Família mais generoso, na verdade, aumentou o emprego e até a produtividade, tirando as famílias da armadilha da subsistência. E o dinheiro fez uma coisa que a cesta básica nunca faz. Entregue como dinheiro, não como cesta, ele é gasto no mesmo dia, no comércio local com o produtor local. O próprio Instituto do Governo, o IPEA, calculou. Cada real posto no Bolsa Família devolveu cerca de R$1,78 para o PIB. Cesta básica vaza para fora da comunidade, dinheiro circula dentro dela e para algumas famílias, uma sobra no fim do mês vira o primeiro degrau para investir em si mesmo. Só que, e esse é o ponto de verdade, isso ainda é um piso, não um motor. Multiplicador em cima da pobreza ainda é pobreza. Corta a transferência, a fome volta, banca para sempre e você fica administrando a fome ao invés de acabar com ela. Então a fome é uma escolha, mas acabar com ela de vez é uma escolha bem mais difícil e não se resolve distribuindo nem comida nem dinheiro. E o custo de não acabar com isso vai muito além de uma refeição perdida. Uma criança que passa fome nos primeiros 1000 dias de vida não sofre só naquele dia. O corpo entra num modo de sobrevivência biológica e a primeira coisa que ele desliga é o desenvolvimento cerebral. Um cérebro que não recebeu nutrientes básicos na infância não consegue absorver a educação uma década depois. A consequência disso, crianças que crescem desnutridas completam, em média, uns 2 anos a menos de escola. Isso segue com elas pela economia a vida inteira. Um estudo gigantesco na Guatemala comprovou que bebês que receberam nutrição adequada acabaram ganhando salários 46% maiores quando adultos. Sem essa base, a pessoa é empurrada para uma armadilha de baixa produtividade.
E quando você soma isso para o país inteiro, o número é um desastre. O custo global da desnutrição passa dos 3 trilhões de dólares por ano. Na América Latina, a perda passa de 5% do PIB em média. Em alguns países, bate mais de 10%. A fome é o pior imposto sobre o capital humano de um país. E quando o preço da comida dispara, o estrago vira político. Em 2008, mais de 60 revoltas por comida estouraram em 30 países. Os pesquisadores acharam uma tendência: empurra o preço acima de um certo ponto e a revolta vem atrás. A Primavera Árabe foi, para muita gente que viveu ela, uma revolução da fome. Prato vazio não acaba na dor do estômago, ele transborda para a sala de aula, para a economia e para a rua. Então como é que se acaba com isso de verdade? Você não redistribui a colheita, você aumenta o quanto cada pessoa consegue produzir e ganhar. Um país provou isso quase do dia para a noite. Em 1986, o Vietnã não conseguia se alimentar. Importava arroz à beira da fome. Então fez uma reforma agrária, deu ao agricultor o controle da terra dele e o direito de ficar com o que plantasse. A produtividade explodiu. Em poucos anos, o Vietnã saiu de importador de arroz para um dos maiores exportadores do mundo. E, ao longo de uma geração, a renda por pessoa subiu de menos de 700 dólares para uns 4.500, enquanto a pobreza extrema desabava. Não distribuiu comida, levantou o piso da produtividade e a renda subiu junto. Então, como seria isso para o Brasil? O Brasil exporta soja crua e, com ela, a água e a maior parte do valor. Os economistas até medem isso. Commodity bruta é o produto menos complexo que uma economia consegue fazer e é a complexidade que prevê renda duradoura. A subida é óbvia depois que você enxerga. Não exporta a polpa de cupuaçu, exporta o sorvete, a bebida, a marca. Processa aqui dentro, constrói polos regionais de produtividade, tecnologia e apoio direcionado para o pequeno agricultor, região por região. Transforma uma commodity que seca a sua água numa indústria que levanta a sua renda. Essa é a diferença entre alimentar gente esse ano e acabar com a fome para sempre. Afinal, qual o problema da fome? Segurança alimentar nunca foi um número num boletim de colheita. É um sistema. O solo, a água, as estradas, os preços, os salários, a complexidade do que um país realmente fabrica. Uma cadeia global que move caloria e valor na direção de quem pode pagar. E no centro de tudo, uma escolha política sobre quem tem permissão de comer. Planta mais comida, trata um país como uma torneira que dá para abrir mais. Mas país não é torneira. É um ecossistema com um balanço financeiro e um livro caixa de escolhas políticas. O Brasil provou as duas metades, plantou mais que quase todo mundo e continuou com fome. Depois escolheu alimentar o seu povo e a fome caiu 2 vezes sem plantar nada a mais. E o próximo desafio dele não é agrícola, é fabricar mais, subir de commodity bruta para valor acabado, para produtividade e renda subirem juntas de uma vez. Então a pergunta de verdade nunca foi como a gente planta mais, é quem aqui consegue garantir o que comer e o que a gente vai escolher construir para os que não conseguem. E essa resposta é diferente para cada país e nunca, jamais é só agricultura. No momento em que você para de ver comida como número e começa a ver como um sistema, plantar mais comida começa a parecer burrice. No próximo vídeo, a gente pega a frase mais repetida do desenvolvimento. É só copiar o que os países ricos fizeram e passa ela pela mesma máquina.